Estamos de volta com o Brasil News. Hoje recebemos na nossa bancada o prefeito de Santo André, na Grande São Paulo, Paulo Serra, e também presidente do PSDB paulista. Prefeito, ano que vem, acirrado, eleições das prefeituras, eleições municipais. PSDB vai ter candidato próprio em São Paulo ou vocês vão apoiar algum candidato? Já existe uma decisão sobre isso? Ainda não, a gente ainda está um passo atrás da definição dos conceitos nas grandes cidades. Isso tudo é uma decisão da Executiva Nacional. Claro que a Executiva Municipal e a Estadual é ouvida, né? São analisados os cenários locais. Tem uma deliberação geral de que as cidades com mais de 200 mil habitantes, a prioridade é para ter candidatura própria. Mas amanhã, inclusive, será a primeira reunião da nova Executiva que foi eleita. Então, nesse processo de reconstrução, também esse trabalho da nova Executiva, que agora vai ficar por 2 anos, começa efetivamente a definir esses rumos. Eu acredito que até o mês de janeiro, aí sim a gente deva ter uma definição em especial em São Paulo. É claro que o atual prefeito, por ter sido vice do Bruno Covas, tem muitos quadros tucanos lá na gestão, teve o apoio do PSDB, tem o apoio do PSDB na Câmara, então isso é levado em conta. Mas essa decisão ainda é muito mais conceitual do que entrar em cada município. Vai ter bastante discussão ainda pela frente. Prefeito, o senhor quer dizer que o PSDB paulista está entre o atual prefeito de São Paulo e Tabata Amaral, que é candidata pelo PSB, onde está o vice-presidente da República também, o ex-governador. Não diria que está só entre isso, né? Tem a corrente majoritária hoje defende uma candidatura própria. É claro que se a Tabata ou o Ricardo Nunes viessem para o PSDB, o problema estava resolvido. Mas como isso me parece hoje muito improvável, ainda tem muita discussão pela frente. Tabata está contando com o apoio do seu partido. Que bom que todos contem com o apoio, que significa que Ricardo Nunes também, né? Significa que isso tem um peso, né, na eleição e que a gente ainda faça diferença quando as pessoas vão criar esse valor para fazer o voto. Agora, o prefeito de Santo André e, ao mesmo tempo, presidente do partido PSDB dos tucanos aqui em São Paulo deve estar realmente dividido, porque ele também tem eleição lá em Santo André. Como é que vai ser? Não será mais, porque você já está em reeleição, acaba agora em 2024. Acaba em dezembro, Já tem um candidato para apoiar lá? Nós sabemos já que ele vai ser do PSDB. Vai ser próprio. Mas o nome ainda não tem? Não, o nome ainda não, irmão. A gente tem medido já, principalmente a capacidade. A gente tem grandes quadros lá, tanto políticos quanto quadros técnicos. E também nós estamos nessa definição de conceito. Eu sempre montamos lá a equipe, o governo, sempre, se o secretário era técnico, o adjunto era político e vice-versa. A gente sempre fez essa mescla de técnico com político, que é um modelo que eu acredito que dá certo para a gestão pública. Claro que a iniciativa privada, quando vem para a gestão pública, pode contribuir muito, com valores, para controle de qualidade e vários conceitos da iniciativa privada que servem. Mas sem a política também não funciona, porque a gente sabe que os meandros da administração pública são diferentes de uma empresa privada. Então, essa mescla funcionou muito lá e nós estamos justamente formulando esse conceito. Hoje, o meu vice é do PL, eu sou do PSDB. A gente inicialmente deve manter esse formato, mas ainda sem definição de nomes. Você falou sobre iniciativa privada, falou de conceitos técnicos. Tarcísio de Freitas, como é a relação de prefeito de Santo André com o atual governo de São Paulo? Por enquanto é muito boa. Claro que a gente, no primeiro ano, e eu já tive o meu primeiro ano na gestão, é claro que não dá para comparar a situação que o Tarcísio encontrou no estado de São Paulo, muito mais arrumado administrativamente, com as contas em dia, organizado, com o que a gente encontrou lá em Santo André, totalmente desorganizado, uma cidade praticamente falida e que, graças a Deus, a gente conseguiu reconstruir. Mas o primeiro ano é sempre um ano de adaptação, ainda mais o governador que assumiu depois de 28 anos de um mesmo grupo, praticamente, ali no comando do Estado. Então, a gente tem também um respeito, uma tolerância maior para a construção dessa relação. Eu posso dizer que a gente está se conhecendo politicamente, mas ele tem apoiado muito a cidade, esteve lá conosco já na inauguração da nova Avenida dos Estados, que a gente modernizou o eixo logístico da Avenida dos Estados, que era conhecido como Avenida dos Estragos,
de tão ruim que ela era estruturalmente, asfalto, iluminação, paisagem, não tinha nada, apesar de ser um eixo que liga o Rodoanel ao Porto de Santos, ele era completamente abandonado e esse investimento de quase 50 milhões fez com que a avenida recebesse novos investimentos, centros logísticos, tecnológicos, indústrias e empresas. Ele esteve lá com a gente, tem enviado recursos para a cidade sistematicamente. Então, ele está construindo uma boa relação e a minha avaliação até aqui é que ele está indo bem no governo. Tem cumprido o seu plano de governo. Eu sou daqueles que considero o plano de governo um pacto, um acordo que você faz com as pessoas no período da eleição, e se elas te escolhem, elas estão escolhendo aquelas propostas. Foi eleito por isso. Foi eleito por isso. E a partir daí, lá em Santo André, nós transformamos o nosso plano de governo num plano de metas e a gente segue à risca isso. A gente cumpre item por item e mostra para as pessoas por que a cidade está dando certo. E ele tem feito isso também. Né? Alguns podem discutir agora, a forma, o método, mas a relação é boa. Completando esses 2 mandatos seus, o que o senhor deixa na cidade? O que o senhor considera importante ter feito lá? O maior legado é a recuperação da autoestima e do orgulho do andreense em morar em Santo André. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não é nenhuma obra. Claro que a gente tem várias obras lá, investimento de mais de 1 bilhão, obras de infraestrutura, de mobilidade. A gente passou de 28% para 80% de tratamento de esgoto, universalizamos a água, 2 complexos viários que a gente entregou lá que não saiu do papel há mais de 30 anos. Na saúde, a gente tem o programa Quali Saúde, que já modernizou 70% da rede, com informatização, humanização, reforma e modernização das unidades. Um novo hospital que a gente vai entregar, hospital veterinário. Teve muita coisa de obra. Mas tudo isso, para mim, só faz sentido se as pessoas perceberem que a qualidade de vida delas na cidade melhorou. E aí, cada Santo André, como a gente já disse no início, que é uma cidade complexa, que tem a classe A, classe B, classe C, né, tem todo tipo geográfico, que curte a cidade de um jeito, que enxerga e vive a cidade de um jeito. De uma forma geral, a gente quer tocar a vida delas positivamente e gerar essa percepção nelas. Então, o que a gente vê na cidade, não na sua totalidade, porque é impossível, mas na grande maioria das pessoas, é que a cidade voltou a se reconectar com o poder público, voltou a acompanhar o dia a dia da política da cidade, voltou a ter orgulho de viver em Santo André. Santo André deixou de pautar as notícias negativas de uma forma geral, e isso fez com que a credibilidade da cidade retornasse, o protagonismo da cidade retornasse. Nós voltamos a eleger uma deputada estadual depois de 20 anos sendo deputado. Você imagina, uma cidade com 700 mil habitantes, 550 mil eleitores. 550 mil. Não tinha deputado há quase 20 anos. Teoricamente, dá para eleger um deputado 3, 4, federal. né? Porque não tinha ligação, entendeu? Das pessoas com a cidade. Então, eu acredito que o principal legado, além das obras, da melhoria da qualidade de vida, tenha sido esse pertencimento. As pessoas hoje voltam a falar, a curtir, a viver a cidade de Santo André com muito orgulho. O prefeito de Santo André, Paulo Serra, que é presidente do PSDB paulista, está conversando conosco aqui na Rede Brasil de televisão. Uma conversa ao vivo que vai continuar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nós voltamos já.